pessoa do nosso Senhor Jesus. O nosso texto de ouro, que é o nosso texto áureo aqui, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, meus amados irmãos, nos ensina assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A verdade prática nos ensina que a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Meu Senhor Jesus amado, querido, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, que o Senhor venha, meu Deus, falar através de nós, através desta missão. E quando o Senhor, meu Deus, falar através de nós com a sua igreja e com aqueles que vão ver nesta live, meu Pai amado, querido, que o Senhor venha trazer um avivamento espiritual, meu Pai, na mente, no consciente, meu Pai, na alma, no coração, no espírito de cada vida. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7 ao 15, diz assim: vi uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha adquiri-la. Meus amados irmãos, da Nova Aliança no Novo Testamento, nós vamos estar falando a respeito do Novo Testamento, da aliança que houve, do avivamento que houve no Novo Testamento, E vou trazer aqui alguns exemplos rapidamente de avivamento que houve lá na Antiga Aliança e comparar com o avivamento da Nova Aliança, Nós vamos estudar a respeito do
Testamento, né? Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante os homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Meus amados irmãos, nós entendemos, né, que o texto mesmo da lição já nos diz que o que traz avivamento, que o que traz um despertamento espiritual, que o que tira, meus amados irmãos, as escamas dos olhos, né? Dos olhos da alma, da mente, que tira a surdez dos ouvidos, né? Para que as coisas de Deus venham a ser esclarecidas, né? Na vida da pessoa, meu amado irmão, é através da mensagem da palavra do Senhor, né? Já quero deixar isso bem claro aqui nessa introdução aqui, né? Eu disse na outra aula que avivamento espiritual, meus amados irmãos, não é pular e dar cambalhota, né? Não é correr na igreja, né? Não é gritaria, não é histeria. Isso não é avivamento. Porque quando há uma manifestação, né? Uma manifestação do Espírito Santo de Deus num determinado grupo de pessoas, né? Que busque o Deus vivo, que busca o Deus Todo-Poderoso, que busca a presença do Senhor, pelo fato da pessoa, meu amado irmão, minha amada irmã, ela ter sentimentos emocionais que leva a pessoa ao êxtase, meu amado irmão, é óbvio que a pessoa, ela vai o quê? Ela vai correr, você está entendendo? Ela vai pular, ela vai gritar, você está entendendo? Ela vai sentir uma alegria, um algo diferente, meu amado irmão, que não existe nada neste mundo que leva aquela pessoa àquele êxtase, né? Que leva, é algo sobrenatural, não é um êxtase natural que acontece ali, é um êxtase sobrenatural que somente o Espírito Santo de Deus pode trazer na vida de uma pessoa que está buscando a presença do Deus vivo, né? Vai trazer um êxtase. E essa alegria que a pessoa sente não é o mesmo que a cura de uma enfermidade na qual a ciência e a medicina já dá o checkmate falando, olha, não tem mais cura, é daí para a morte, entendeu? Então, meu amado irmão, não é a mesma alegria quando a pessoa recebe uma cura dessas enfermidades que a medicina e a ciência diz que não tem mais cura. Aí Jesus vem e cura a pessoa. Não é a mesma alegria, satisfação, prazer e êxtase, né? Não é a mesma, né? Não é a mesma coisa da pessoa, meu amado irmão, levantar da cadeira de roda, né? E vou mais além ainda. O maior milagre de todos os milagres é quando um pecador se
se arrepende, e mesmo assim, meu amado irmão, a manifestação do Espírito Santo de Deus ainda não é essa alegria de quando nós se alegramos, quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa está buscando a Deus, seja em oração, seja em jejum, meu amado irmão, lendo a palavra de Deus, quando vem o Espírito Santo, que a pessoa sente aquele êxtase, não é um negócio natural, é sobrenatural, meu amado irmão, é um êxtase e uma alegria, uma satisfação, um prazer muito grande, que a pessoa sente vontade de gritar, que a pessoa sente vontade de dar cambalhota, sente vontade de correr na igreja, que a pessoa sente aquele desejo, aquela vontade de extravasar, Só que isso, meu amado irmão, o que o Espírito Santo de Deus, o que o reino dos céus vem falando e pregando durante gerações e gerações, levantando grandes homens de Deus em tempo de crise, meu amado irmão, mostrando que esse não é o avivamento espiritual, e não é isso que traz um avivamento espiritual, meu amado irmão, que o reino de Deus vem nos ensinando e falando durante gerações e gerações, que o avivamento, o verdadeiro avivamento espiritual, meu amado irmão, é quando nós entramos dentro da palavra do Senhor, e quando a palavra do Senhor entra dentro do nosso coração, entra dentro da nossa alma, entra dentro do nosso ser, meus amados irmãos, fazendo com que o homem interior ele venha se renovar dia após dia, ainda que o homem externo, ainda que o homem, meu amado irmão, exterior, o homem de fora, o homem carnal, ele acaba se corrompendo, mas que o homem interior, ele venha se renovar dia após dia, através da palavra do Senhor. Então, meu amado irmão, já nessa introdução, nós queremos deixar aqui bem claro, bem explícito, meu amado irmão, que avivamento espiritual só é promovido através da mensagem da palavra de Deus, quando essa entra na mente e no coração, na alma de todo ser humano que abriu seu coração e os seus ouvidos para a palavra do Senhor. É como diz lá em Romanos, meus amados irmãos, como diz lá em Romanos, que a fé, ela vem como? Ali já está falando de um avivamento espiritual, Ali já está falando de um avivamento espiritual, de modo que a fé, ela vem como? De ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. Ali já está falando de avivamento. Aleluia. De modo que a fé vem, lá em Romanos diz que a fé vem de ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Avivamento espiritual. Aleluia. Está falando de avivamento espiritual. Aleluia. Então eu já quero deixar bem claro aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, já nessa introdução, que o avivamento é somente, exclusivamente e único
através da palavra do Senhor, das Escrituras, eu entrando nela e deixando que ela entre e faça aquilo que lhe apraz na minha mente e no coração da minha alma. Não existe outro caminho, meu amado irmão, não existe outra forma de avivamento espiritual se não for pela palavra do Senhor, meu amado irmão. Aqui no livro de Provérbios, meu amado irmão, rapidinho aqui, para a gente encerrar essa primeira parte aqui, e já ir para o tópico primeiro, onde vai falar a respeito, meu amado irmão, do avivamento na nova aliança, né? Do avivamento no Novo Testamento. Aleluia. Tem uma palavra aqui em Provérbios, meu amado irmão, que fala que a palavra do Senhor, meu amado irmão, ela é aqui, ó. Provérbios 12, 28 diz assim, ó: na vereda da retidão. O que é retidão? O que é vereda? Caminho certo, caminho reto, caminho correto. E qual que é o caminho certo, o caminho correto, né? O que é essa retidão? A palavra do Senhor. É ela que nos desvia dos caminhos tortuosos, é ela que nos desvia das coisas que são erradas, é ela que nos desvia de cair no buraco e nos leva para o caminho certo, nos leva para tudo aquilo que é certo e é correto, a palavra do Senhor. E olha o que diz Provérbios 12, 28 a respeito desse caminho certo, caminho correto, que é a palavra do Senhor. Olha o que diz Provérbios 12, 28: na vereda da retidão há vida, nesse caminho há imortalidade. O que isso significa, meu amado irmão? Né? A gente permanecendo neste caminho correto, de retidão, que nos desvia de cair no buraco, que nos desvia das coisas erradas, a gente permanecer nesse caminho correto, nesse caminho certo, que é a palavra do Senhor, nesse caminho que é imortal, vai nos conduzir para a vida eterna. Então, meu amado irmão, avivamento é somente através da palavra do Senhor. Avivamento é somente através das Escrituras, né? Por isso que Satanás, meu amado irmão, olha só, além de querer usar pessoas lá fora para mudar a Bíblia ou para proibir a palavra do Senhor, meu amado irmão, e vou deixar bem claro aqui também, não somente Satanás está fazendo isso, mas como também Satanás está conseguindo fazer de que muitos crentes dentro das igrejas evangélicas não estejam mais em cultos de ensino, em cultos da palavra do Senhor e em escola bíblica dominical. Porque, meu amado irmão, não existe outro caminho para avivamento a não ser pela palavra do Deus vivo, que
que é as Sagradas Escrituras. Avivamento nos Evangelhos, né? O Novo Testamento, olha só para você ver, há uns minutos atrás era ali 9:05, já é 9:30, meu Deus. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Meu amado, querido irmão, aprenda uma coisa aqui. Estamos falando do avivamento, né? O que eu vou falar aqui às vezes dá um certo entender que eu não sou a favor dos dons espirituais. Não, pelo contrário, meu amado irmão. Se Jesus quisesse, o reino dos céus quiser me dar os 9 dons espirituais, eis-me aqui para receber, né? Eis-me aqui para receber. Mas eu estou feliz, meu amado irmão, né, em que Deus tem me dado, que é o ministério do ensino, o ministério da pregação da palavra do Senhor, né, e discernir espírito. Eu estou contente com o que Deus tem me dado. Mas se o reino de Deus achar por bem me dar os 9, amém. Então, só para deixar bem claro que eu não sou contra os dons espirituais. Meu amado irmão, avivamento espiritual não é profetada. Avivamento espiritual, meu amado irmão, não é revelamento. Avivamento espiritual não é você ir na casa da irmãzinha ou do irmãozinho pedir uma oração, meu amado irmão, para ver se Deus vai falar alguma coisa com você. Isso não é avivamento. Porque o que tem acontecido, meu amado irmão, minha amada irmã, está cheio de pessoas, meus amados irmãos, por aí, que vai na casa de irmãozinho, que vai na casa da irmãzinha, que vai na casa do pastor tal, né, pedir oração, para ver se Deus vai falar alguma coisa, para ver se Deus diz alguma coisa, para ver se Deus responde alguma coisa, meu amado irmão, e nunca, meu amado irmão, se compromete em cultuar a Deus, nunca se compromete em estar num culto de ensino, nunca se compromete a obedecer o pastor da sua igreja, nunca se compromete, meu amado irmão, minha amada irmã, a estar dentro de um culto, prestando um culto a Deus, ajudando o pastor da igreja, ajudando os irmãos da igreja, meu amado irmão. Então, já para deixar bem claro, revelamento, profetada, visagem, isso também não é avivamento. O que é avivamento? É quando eu deixo, meu amado irmão, a palavra de Deus fazer aquilo que ela quer dentro da minha mente, dentro do meu ser, dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro dos meus caminhos. É quando eu deixo a palavra de Deus trabalhar em mim, me levando ao conserto, meu amado irmão, arrancando o meu ego, arrancando a minha soberba, arrancando o meu orgulho, meu amado irmão, arrancando, meu amado irmão, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não agrada o reino dos céus. Então, avivamento não é visagem, não é revelamento, não é profetada, meu amado irmão, não é estar dentro da casa do irmãozinho ou da irmãzinha buscando, meu amado irmão, uma resposta de Deus. A resposta de Deus está quando eu deixo a palavra do Senhor entrar dentro do meu coração, dentro da minha alma, e deixar que ela venha fazer o que ela quer. Isso é avivamento. 1
Primeiro tópico, subtópico, avivamento em João. Meu amado irmão, rapidinho aqui, né? Como eu também dizia na outra aula, que avivamento é quando também algo se encontra morto, né? Algo ali está acabado, né? Está seco, né? Está seco, totalmente seco, né? Morreu, né? Ou um avivamento em tempo de crise, né? Em tempo de crise, né? O avivamento espiritual, né? No Antigo Testamento também, nós estamos falando do Novo, mas eu quero deixar frisado aqui do Antigo Testamento também. Nós vemos o avivamento quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Faraó. Ali o que acontecia? O povo ele estava o que? Em crise. Estava em crise, lamentando, chorando, né? Murmurando, reclamando. O que aconteceu? Deus foi lá, levantou Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó. Avivamento em tempo de crise, né? Vemos também, meu amado irmão, vou passar aqui rapidinho para a gente poder entender a questão do Novo Testamento também. Vemos também o avivamento em tempo de crise, né? Veja bem, quando os filhos de Eli, do profeta Eli, né? Os filhos de Eli, eles foram mortos, né? Eles foram mortos por desobediência a Deus, desobediência, né, ao Pai, né? E levando o povo de Israel, né, ao pecado. Aí os filhos de Eli foram mortos. Olha o que aconteceu. A arca da aliança foi levada pelos filisteus, né? O profeta Eli, quando soube de tudo isso, que a arca foi levada pelos filisteus, ele acaba morrendo também, né? Aí o que acontece? Com toda essa crise que aconteceu, né? Teve uma criança que nasce ali nesse tempo de caos, depois que a arca foi levada, né? E o nome dessa criança, né? O nome dessa criança tem um significado que foi-se a glória de Deus, né? Tempo de crise, né? Tempo de crise. Aí o que acontece depois, nesse caos que houve lá? O profeta Samuel, meu amado irmão, leva o povo à obediência. Após levar o povo à obediência, o que? Obediência ao que? Palavra de Deus, Sagradas Escrituras. Toda vez, aprenda outra coisa aqui, meu amado irmão. Toda vez que em um culto de ensino, num culto da palavra, num culto de Santa Ceia, numa escola dominical, ou numa festividade, né? Não importa a festividade, falar de obediência está falando o que? De andar sobre a palavra de Deus, praticar. Falou de obediência, está falando das Sagradas Escrituras. Então o profeta Samuel levou o que? O povo, né, a se voltar para a palavra de Deus, para as Sagradas Escrituras. E após acontecendo Samuel levar o povo a esse conserto com Deus, avivamento em tempo de crise é o que? Se consertar com Deus, obedecer. O que acontece? O povo de Israel, né, ganha a vitória contra os filisteus e toma a arca da aliança de volta, né? A mão do Senhor dá vitória ao povo devido ao arrependimento, conserto através da palavra de Deus, que é a obediência a Deus, né? Então, meu amado irmão, não adianta eu estar fora da presença do Senhor, mas eu não peco, eu não fumo, eu não se prostituo, eu não fico
vivo nesse mundo tendo nenhum vício de cigarro, de bebida, de droga. Eu não assisto nada de errado na televisão, eu não estou me prostituindo, eu sou aquele crente dentro de casa. E quando eu preciso de uma palavra, eu vou na casa de fulano, ciclano e bertano para ouvir o que Deus quer falar. Não, meu amado irmão, isso não vai te dar vitória, isso não vai levar você para o céu. Dessa forma, sinto muito lhe dizer, você não está caminhando para o céu, porque o que leva para o céu e o caminho para o céu é somente a obediência à palavra do Senhor. Então não adianta você falar que está fora, né? Não, mas eu não estou indo na igreja, mas eu não estou pecando, eu não estou falando nada de errado, não fazendo nada de errado, eu não estou no mundo, eu só estou dentro de casa. Não, meu amado irmão, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que todo o cristão que tem Jesus em sua vida, ele cultua a Deus e anda na obediência que é a palavra do Senhor. Então sinto muito lhe dizer, meu amado irmão, você que acha que está caminhando para o céu, não está, né? Então, meu amado irmão, né? Somente através de arrependimento, conserto com Deus e obediência a Deus é que nos leva ao verdadeiro avivamento espiritual. Rapidinho aqui, Josias, quando encontra o livro da lei, a palavra do Senhor na reconstrução do templo, meu amado irmão, ele leva ao povo ao conserto com Deus. Neemias levou o povo a reconstruir os muros de Jerusalém, né? Este estava destruído. Neemias, em tempo de crise, olha aí, vai vendo, em tempo de crise, Neemias pediu perdão pelos pecados de Israel, pediu perdão pela casa de seus pais e pediu perdão pelos seus pecados também. E também quando a palavra de Deus foi lida de uma maneira que o povo na época viesse entender, houve arrependimento, houve quebrantamento, houve um grande avivamento no meio do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meu amado irmão, avivamento espiritual é quando, olha que interessante, João 14,6, muito conhecido, né? Muito conhecido. João 14,6 diz o quê? Que Jesus, ele é o quê? O único. E diz que ele é o quê? O único caminho. Diz que ele é o quê? A verdade. Diz que ele é o quê? É a vida. Então, meu amado irmão, se eu quero ter vida, é através desse caminho que é a palavra do Senhor. Amém? O tópico aqui rapidinho, vou dar uma passada rapidinho aqui. Olha, o avivamento em João, né? Que ocorreu, o Evangelho de João foi escrito ali entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas, né? Daí não consideramos esse evangelho como sinótico. Por quê que não é considerado como o evangelho sinótico? Porque, meu amado irmão, veja bem, existe muitos detalhes, né? Por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. É um exemplo do Evangelho de João. Você não vai achar esse texto parecido lá em Lucas, em Mateus ou em Marcos, né? Outra coisa ali é
João capítulo 1, versículo 1, fala a respeito do verbo, que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus e que o verbo se fez carne. Você não vai achar essa mensagem também lá em Mateus, Marcos e João, e Lucas. A história da mulher samaritana, você também não vai achar em Mateus, em Marcos e também em Lucas, né? É por isso que é sinótico, que é Evangelho sinóptico, um livro sinóptico. É um livro, meu amado irmãos, que contém a mesma história contada de modo diferente, que relata, que Mateus relata, que Marcos relata e que Lucas relata. Isso é Evangelho sinóptico, porque os três, contada de maneira diferente, relatam a mesma história. E João, meu amado irmão, conta algo, né, por ser conhecido discípulo amado, discípulo do amor, conta algo mais profundo. Não que os outros não foi profundo de maneira alguma. Cada um deles ali enviou aquele evangelho, né, para povos, para alguma finalidade, e João para uma outra finalidade, né? João levou algo a mais profundo, com mais detalhes ali, né? Por isso que não é considerado um evangelho sinótico, né? O evangelho de João. Encontramos no encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará dele uma fonte jorrar para a vida eterna. Meu amado irmão, a gente vai ler na revista da escola dominical, e às vezes acontece de eu não conseguir concluir toda a revista, porque existem coisas que a gente vai lendo aqui, meu amado irmão, que o Espírito Santo de Deus acaba, né, nos chamando a atenção. Por exemplo, aqui, né, o texto diz o que? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte que jorre para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14, né? E outra palavra aqui do Evangelho de João também vai nos falar, né? Vai nos falar, meu amado irmão, que João também. Vai nos falar aqui, aqui em João 5, 47. Aqui do Evangelho de João 7, versículo 38. Olha, João 4,14, né, diz o quê? Que a água que eu lhe der, né, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte que jorre para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. E João, o Evangelho de João também, no capítulo 7, versículo 38, né, está dizendo algo semelhante, é igual, mas em outras palavras, é a mesma coisa, da mesma forma, em outras palavras, diz o que? João 7, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, meu amado irmão, uma coisa que a gente quer entender aqui, é uma pausa aqui, né? Uma coisa que a gente quer entender, como que Jesus falando que a água que ele der, eu nunca mais vou voltar a ter sede. Meu amado irmão, eita, isso é muito forte. Se a água que Jesus dá, nós estamos falando de avivamento espiritual. Se a água que Jesus dá
Eu nunca mais vou ter sede. O porquê, meu amado irmão, deixar de cultuar a Deus? Ponto. Eu não quero estender muito a respeito desse assunto, porque Deus já me revelou algo profundo aqui a respeito dessa palavra de João 4, versículo 14. Me revelou profundamente algo grande e eu não quero estender muito. Se eu estou na palavra, porque a palavra é Deus, a palavra é Cristo, como diz Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 1, que o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de palavra, que a palavra estava com Deus, que a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, que é Jesus, né? Então, se a palavra é Deus, e se eu creio nele, eu nunca mais vou voltar a ter sede. O que é essa sede, meu amado irmão? Sede de estar longe da presença do Espírito Santo de Deus, né? Eu nunca mais terei sede do que, irmão? De estar no mundo, de estar fora da presença do Senhor, né? Eu nunca mais vou ter sede, meu amado irmão, de não querer cultuar mais a Deus. Meu amado irmão, o que nós estamos vendo hoje, sabe o que é? Tem alguma coisa errada acontecendo com o irmão, não é pouco não, com grande quantidade de vidas de pessoas que não estão numa escola dominical, que não aparece num culto de ensino, que é o culto mais importante do que todos os outros cultos. O que está acontecendo, meus amados irmãos? Porque João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, nos diz, meu amado irmão, que a água que Jesus nos dá, nós nunca mais voltaremos a ter sede. Aí fica a pergunta: a palavra de Deus realmente tem entrado no teu coração, na sua alma, para lhe trazer um avivamento, onde chegar em um tempo de deserto, onde chegar em um tempo de escassez, você lembrar que quando chega esses períodos na vida de todo homem e de toda mulher cristã, a resposta nesse tempo é o que? Vou buscar ao Senhor, vou buscar a sua palavra. E não se isentar, meu amado irmão, e não pular fora, e não é sair fora, não é, meu amado irmão, Deus não quer fazer, Deus não quer agir, Deus não quer falar, então deixa eu pular fora. Não, meu amado irmão, é onde a gente se conhece a Deus, é buscando a Deus em tempo de crise. O avivamento em João, em João, meu amado irmão, no Evangelho, na vida de João, né, era de preencher o vazio da alma. O Evangelho que João traz para nós, o avivamento em João, que traz para nossas vidas hoje, meu amado irmão, era de preencher o vazio da alma com a salvação
meu amado irmão, as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Então o avivamento em João era o que? Preencher a alma com a salvação, meu amado irmão, sanar as necessidades espirituais, satisfazer as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. O avivamento relatado em João, principalmente na mulher samaritana, era mostrar que a alma, o nosso ser, não se preenche com coisas e prazeres mundanos, meu amado irmão. O Evangelho de João, relatado por João, aquele episódio que João relata de Jesus e a mulher samaritana, era Jesus mostrando para a mulher samaritana e mostrando para nós nos dias de hoje, meus amados irmãos, que a nossa alma, meu amado irmão, que a nossa alma, ela não é preenchida com coisas e prazeres mundanos desta vida, que a nossa alma, ela é preenchida, meu amado irmão, com a palavra do Deus vivo. Era isso que Jesus estava mostrando para a mulher samaritana e mostrando para nós nos dias de hoje. Que as coisas desta vida, que os prazeres dessa vida, que a nossa alma não é preenchida com coisas, mas e sim preenchido, meu amado irmão, com a palavra, obedecendo e andando na palavra do Senhor, meu amado irmão. Para encerrar essa parte ainda, o Evangelho de João mostra que a luz de Jesus tira a alma das trevas, da escuridão, trazendo esperança, alegria, prazer, satisfação e paz. O avivamento em Mateus, o Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 anos depois de Cristo e é considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus aparecem 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Como eu havia dito, meu amado irmão, a respeito para qual finalidade esses evangelhos foi escrito, como exemplo de Mateus, que ele escreveu o evangelho para, em primeiro lugar, para os judeus, mostrando que Jesus é o reino dos céus na terra naquela época, que Jesus é o reino dos céus. Quando nós abrimos a nossa mente, coração e alma e caminho e vida para Ele, Ele é o reino de Deus dentro de nós, meu amado irmão. E também, meu amado irmão, Ele relatou que Jesus é o verdadeiro avivamento para o mundo. O avivamento em Mateus relata que o arrependimento dos homens do mundo inteiro traz o reino de Deus até eles, É isso que Mateus relata também, que o arrependimento dos homens do mundo inteiro traz o reino de Deus até eles, de que Jesus é a única solução para o mundo em trevas,
né? Rapidinho aqui, meu amado irmão, é aqui Mateus, aqui rapidinho aqui, ó, Mateus 4. Mateus 4, 16, 17, olha que interessante. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16 e 17. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhe a luz. Desde então, começou Jesus a pregar palavra. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Aleluia, estava falando dele mesmo nos corações das pessoas. Aleluia. Marcos aqui, meu amado irmão, o Evangelho de Marcos, subtópico 3, avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como um servo em 3 aspectos. Primeiro, né? Só um ensinamento aqui. Por que Marcos relata Jesus como servo, meu amado irmão? Como servo? Porque Jesus, meu amado irmão, tem uma palavra que ele diz, não vou me lembrar aqui o capítulo, o versículo. Diz aqui, meu amado irmão, que o maior no reino dos céus é aquele que serve, né? O maior no reino dos céus, meu amado irmão, é aquele que serve, não é o que é servido, é aquele que serve, disse Jesus. Por isso que Marcos relata Jesus como servo. Mateus relatou ele como o reino de Deus dentro dos corações dos homens. E Marcos relata Jesus como servo nesse aspecto. Vamos ver aqui o aspecto que Marcos relata Jesus como servo. O primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto como servo, né, relata como o evangelista apresenta Jesus como o servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um dos seus discípulos, né, e humilhado pelos soldados romanos. O terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao túmulo afirma que Jesus ressuscitou, não está aqui. Assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o mundo e vencendo o maligno. Então, meu amado irmão, olha que interessante. Meu amado irmão, raciocina aqui comigo, mais um ensinamento. O servo, veja bem, analisa comigo. O servo, né? O servo, ele não tem poder para nada. O servo, ele não tem autoridade para nada. O servo, ele não tem boca para nada. O servo, meu amado irmão, ele é o quê? Uma pessoa que obedece a alguém. Olha como Marcos relata Jesus como servo. O servo que, né, venceu as enfermidades, curou todas as enfermidades. Um servo que expulsou os demônios das trevas. Os demônios das trevas não podiam contra este servo que era Jesus, né? Ele foi maltratado, ele foi humilhado, né? Ele foi traído, né? Ele foi morto, e este
servo. Aí eu te pergunto, qual que é o servo que tem o poder de todas essas coisas, de passar pelo que passou, ser levado em morte de cruz, que é a maior humilhação de todas, e ainda por cima, qual que é o servo que tem o poder e a autoridade de ressuscitar no terceiro dia? Olha como Marcos representa Jesus como servo, né? O avivamento de Marcos relata um servo de Deus que cura todos os tipos de enfermidades, vencedor sobre todos os demônios, vencedor contra as forças da natureza, vencedor contra a morte. É um servo triunfante, que a morte não pôde detê-lo, nem o pecado, nem o mundo e nem o maligno. Esse é o avivamento que Marcos mostra no seu evangelho. O avivamento em Lucas, o médico amado, é considerado o evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento único, singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Aleluia. O avivamento de Lucas relata um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Então, meu amado irmão, sobre todas essas circunstâncias que nós estamos vendo aqui, a respeito dos evangelhos, a respeito, meu amado irmão, a respeito do avivamento, nos evangelhos, meus amados irmãos, relata o quê? Que Jesus, em todas as circunstâncias, ele foi apresentado ao mundo, meu amado irmão, como a única pessoa capaz de levar ao céu todo aquele que obedece a Ele. Só com dois aqui rapidinho, 10 e 10 ali. O avivamento dos apóstolos. A mensagem no livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho, os irmãos estão entendendo, meus amados irmãos, o que está sendo dito aqui? Eu estou lendo aqui o tópico 2, avivamento do Atos dos Apóstolos, e está falando do quê? Está falando da mensagem, ou seja, de palavra, né? Está falando de evangelho, está falando o quê? De palavra, de boas novas. Como eu havia dito no começo da lição, que o verdadeiro avivamento é quando eu deixo a palavra de Deus fazer o que ela quer na minha mente e no meu coração. Aí é que acontece o verdadeiro avivamento. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho, ou seja, a palavra do Senhor, ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra a palavra de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias,
O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido da história. Meu amado irmão, veja bem, né? Veja bem algo interessante aqui na palavra do Senhor, né? Fala a respeito do ser humano, que o ser do ser humano precisa ser transformado, que o ser do ser humano precisa ser avivado, que o ser do ser humano precisa estar na pessoa de Cristo. Olha o que diz aqui, meu amado irmão, 2 Coríntios, né? Como a lição está falando aqui, ó. Vós sereis batizados com o Espírito Santo por meio desses dias. Aqui está falando do cumprimento da promessa de Jesus na vida da igreja. Seria o maior avivamento ocorrido na história. Então vamos lá aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem, eu falei isso no começo da lição, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? O interior, contudo, se renova dia após dia. Lembrando que essa historinha, esse ensinamento errado, que a palavra de Deus se renova dia após dia, está errado. A palavra de Deus não precisa de renovo. A palavra de Deus não precisa ser renovada dia após dia. Não, isso não existe. A palavra de Deus já é a palavra de Deus. E essa mesma palavra, ela vem passando de geração em geração. É a mesma mensagem, é a mesma palavra. Quem tem que se renovar é o homem. O homem, sim, através da mesma palavra que vem falando de geração em geração, é que o homem se renova através dela dia após dia. Meu amado irmão, sobre esse texto aqui, né, de 2 Coríntios 4,16, que o homem se renova dia após dia, né, que o nosso homem interior precisa de constante renovação para se manter-se fortalecido e saudável espiritualmente, conforme orienta a palavra de Deus. O avivamento que deve ser ocorrido dia após dia, Deus quer que nos apresentemos sempre prontos, renovados espiritualmente diante dele, né? Aqui em Filipenses, meu amado irmão, 4:4 diz o que, ó? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, meu amado irmão, pegando o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios, lá na segunda carta de 2 Coríntios 4,16 e de Filipenses 4,4, meu amado irmão, aqui está um fenômeno que não vai acontecer, porque olhando o texto, novamente, a mesma história, a mesma questão, a mesma fala, o mesmo disco furado. Meu amado irmão, está falando do quê? Da palavra. Meu amado irmão, não tem como eu me regozijar sempre, não tem como eu me alegrar sempre, me alegrar na tristeza, me alegrar no deserto, me alegrar nos momentos difíceis. Meu amado irmão, se alegrar no deserto, se eu não estiver na palavra do Deus vivo, não tem como. É o que está dizendo a segunda carta de Paulo para a igreja de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, e a carta que Paulo também envia para os Filipos, em capítulo 4 e o versículo 4. Não tem como, meu amado irmão, minha amada irmã, eu ser alegre, eu ter ânimo,
conhecida, não sei nem se ele está vivo ainda, numa mensagem que o Espírito Santo me usou para trazer aqui, do pastor Armando Filho, que ele tem uma canção que fala que quando nós estamos caídos, quando nós estamos desanimados, que quando nós estamos fracassados, que quando nós estamos sem esperança, meu amado irmão, a gente vai e lê a palavra. E a canção ainda diz o quê? Que quando nós lemos a palavra, estando nessa condição, meu amado irmão, minha amada irmã, nós encontramos bastante razões para se fortalecer, para poder vencer. Então não existe outro caminho. O disco já está furado, meu amado irmão. Furado, já está um rombo bem grande, porque é a mesma fala, é a mesma palavra. Não existe avivamento se não eu estiver na palavra. Não existe avivamento se eu não me arrepender. Não existe avivamento se eu não me consertar. Não existe avivamento, meu amado irmão, se eu não entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Não existe avivamento se eu não prestar obediência à palavra do Senhor. Meu Deus. Os irmãos da igreja primitiva, como diz aqui a lição, avivamento na igreja primitiva. Por que eles foram avivados? Por que eles tiveram ousadia? Por que eles receberam dons espirituais na descida do Espírito Santo, quando estava tendo aquela festa lá em Israel, que era a festa do dia de Pentecostes? Estava tendo festa lá, meu amado irmão. Olha como Deus, como o reino dos céus é estratégico, né? Dia da festa de Pentecostes, além de estar todo o povão da nação de Israel inteiro, tinha um povão das outras nações. Ali tinha o que? Tinha príncipe, tinha governador, tinha um monte de gente lá na festa de Pentecoste. E nesse dia da festa de Pentecoste, a igreja e os discípulos estavam em obediência. E qual que é essa obediência? Fica lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus falou, meu amado irmão. Aí Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita, aparece aos discípulos, né? E ele vai para o céu, se ascende ao céu, né? Aí vem a festa lá do povo de Israel, a festa de Pentecoste, onde a cidade inteira ia estar aquela multidão de gente, meu amado irmão, como se fosse uma passeata igual nós temos visto por aí nesses últimos tempos. Estava lotado. E onde eles estavam? Em obediência. Na onde? Porque eles atenderam e ouviram o que a palavra falou. Quem que era a palavra? Jesus. Jesus, que a palavra falou que fica lá em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Estava a igreja e os discípulos em obediência, né? Porque a palavra, Jesus falou para eles ficarem lá. Eles estavam lá, perseverando. Estava lá orando, estava lá falando com o Senhor, estava lá, né? Em espírito, buscando a Deus, perseverantes. Outra coisa que tem acontecido nesses últimos tempos é essa falta de avivamento no meio do povo de Deus. A perseverança. O povo de Deus precisa ser avivado. Vários outros requisitos, né? Alguns outros requisitos, mas um desses é a perseverança. Porque, meu amado irmão, quando a igreja é avivado na questão perseverança, pode ter chuva, pode ter canivete, pode ter trovoada,
pode ter guerra, pode ter o que for, ela vai estar buscando ao Senhor, né? Eles estavam perseverantes. O que aconteceu, né? Eles foram cheios, batizados com o Espírito Santo de Deus, meu amado irmão. A primeira vez na história da Bíblia em que um grupo de pessoas, porque na antiga aliança nós vimos o que? A gente víamos o que? Pessoas únicas sendo usadas pelo Espírito de Deus. Quem? Reis, profetas, juízes, né? Essas pessoas, né? O povo já não tinha isso, só tinha o Espírito Santo de Deus para passar uma mensagem, ou para governar, né? Ou para legislar alguma coisa, meu amado irmão. Eram pessoas específicas, né? Juízes, reis, profetas. Agora, na história da Bíblia, até os dias de hoje, esse fenômeno acontecido aqui, meu amado irmão, é único e se estendeu até os dias de hoje. O avivamento, revestimento e batismo no Espírito Santo. Mas o batismo e o avivamento do Espírito Santo, o renovo, só aconteceu porque eles estavam que? Em humilhação a Deus, em arrependimento ao Senhor e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e pedindo misericórdia ao Senhor. Por isso que aconteceu o renovo, o batismo do Espírito Santo na vida deles, porque eles estavam em obediência, né? Eles estavam em obediência, né? Rapidinho aqui, a descida do Espírito Santo, né? Vou passar rapidinho aqui, ó. A descida, no tópico 2, a descida do Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita, né? Em 835 a.C., lá pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, sobre todo jovem, servo, mulheres, jovens, né? Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto, né? Para se pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. E aqui, para encerrar, vou encerrar aqui, meu amado irmão, né? Fala aqui do, né, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, né? Fala da conversão de Paulo, né? O apóstolo Paulo passou por uma radical transformação em sua vida. É isso que o Evangelho faz uma transformação radical na vida da pessoa, esse avivamento, né? Nas epístolas gerais de Paulo, ou universais, né? As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas avivalistas. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Ali é um ensinamento, meu amado irmão, principalmente espiritual, e educacional e psicológico. Ali é o caráter de um verdadeiro homem, como ele deve se portar nessa vida. E no livro do Apocalipse, irmão, né? O último livro da Bíblia traz revelações únicas, singulares, a respeito dos fins do tempos, revelação do Cristo glorificado,
revelações de coisas passadas, revelação de coisas em relação à igreja e em relação às nações, do arrebatamento da igreja e do tribunal de Cristo, e a entrega dos galardões e as bodas do Cordeiro, né? Aí aqui fala a respeito da grande, algo sobre a grande tribulação e algo a respeito. Meus amados irmãos, vou encerrar por aqui. E espero em Deus, meu amado irmão, que você que for acompanhar esta live depois, que o Espírito Santo de Deus brade e fale mais fortemente ainda a respeito do avivamento espiritual. Eu volto a falar, meu amado irmão. Avivamento espiritual é quando se algo está morto ou está em crise. E o que está morto e o que está em crise, né? E o que está morto e o que está em crise? A obediência está morta, o despertamento está morto e os prazeres desta vida estão muito nítidos e vivos na vida de muitos crentes nas igrejas evangélicas. E é preciso de um avivamento muito grande a respeito da obediência e do despertamento espiritual. Amém? Que Deus os abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, hoje à noite nós teremos um grande culto, né? Culto da família, né, meus amados irmãos? Um grande culto nesta noite. Louvado seja Deus, né? Aleluias. E hoje estará pregando conosco o presbítero Robson da Igreja Sede. Aleluia. Ele e sua família estará aqui. Nós estaremos junto aqui com o nosso pastor Rafael para este grande culto da família. Amém? Senhor Jesus amado, querido, eu peço ao Senhor que aquele que for assistir essa live, que o Senhor brade fortemente no coração, na alma e na mente. Em nome de Jesus, Pai, aviva a tua igreja. Meu Deus, dá vitória à igreja Belém aqui do Cidade Jardim. Pai, nos dê estratégia, nos ajude a ganhar almas, resgatar vida das trevas para o Senhor. Deus nos ajude. Nos leve em paz e segurança para a nossa casa, protegido e acampado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.